Olá, bom dia, meus queridos ouvintes, irmãos, companheiros que nos ajuda tanto nessa obra, né? E eu vivo dos likes, né? Do que os irmãos contam, do que acharam, isso contribui demais para mim, certo? Eu fico feliz saber que posso melhorar mais um pouco. E depois você fazer o seu comentário dizendo o que você achou, em que essa palavra ela ajudou na tua vida, porque o intuito é que ela ajude você em algum setor da tua vida, tá bom? Eu acredito que posso contar com a tua gentileza, creio que os irmãos estão fazendo a sua parte, estão mandando expandir essa palavra para os seus amigos, né? Para que também vire um ouvinte dessa palavra, tá certo? Então, sempre que você mandar para alguém, eu sei que você manda, tá bom? Porque o que é bom a gente reparte, não é mesmo? Eu creio que você pede para que a pessoa se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, porque nos contribui, ajuda muito, tá bom? Vamos orar? Vou orar pela tua vida, tá certo? Vou orar pela tua casa. Vou orar pela tua família. Pai justo, em nome de Jesus, mais uma vez nessa manhã, eu estou aqui, meu Senhor, para te pedir bênção do céu. Senhor, visita a cada um lá, visita a cada criatura, a cada pessoa que nesse momento tirou um pequeno período do seu tempo, nessa correria em que vivemos, para ouvir a tua palavra. Senhor, toca no coração de cada um que envia essa palavra para mais ouvintes. E que essa palavra, Senhor, não tenha fim. Que ela seja, Senhor, um meio de comunicação. E esse meio de comunicação, ele seja reparador de muitas dores, de muitas necessidades. Que o Senhor venha falar a corações. Pai justo, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Eu estava lendo a palavra de Deus essa semana e duas partes me chamaram a atenção e eu juntei as duas. Eu queria que os irmãos tirassem as suas conclusões depois junto comigo, porque me ajuda. A primeira fica no livro de São Marcos, no capítulo de número 4 e no versículo de número 35. O título da leitura é Jesus acalma uma tempestade. E nessa leitura eu comecei a se perguntar: onde que está a nossa tempestade, querido? Onde é que está a nossa situação mais complexa, mais difícil? Onde está escondido aquele espinho na carne onde ele alfineta nós e incomoda com dores e que a gente não pode resolver? Há um momento de entregar a Jesus, porque para isso ele morreu na cruz, ele morreu para levar as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Ele morreu para nos dar a salvação, para nos dar conforto. Por isso que ele disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, em quem nós devemos o meio mais rápido, a razão oportuna de chegar até o Senhor e dizer: Senhor, socorre-me, tira essa tempestade, fala com ela, acalma, aquieta. Eu quero ver essa bonança na minha vida. Você entende? Então eu queria refletir com os irmãos sobre esta palavra, porque no versículo 35 a palavra de Deus diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixaram-no a multidão e eles levaram-no o barco, e assim como estava, os outros barcos também o acompanhavam. Versículo 37 disse que levantou-se um forte vento,
ou um forte vendaval, e as ondas lançaram sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Imagina só, tu tá num barco e do nada surge um vento extraordinário que tu não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas ele cismou em ficar no teu barco e ele começa a te dar susto, balançar. E quando ele começa a tomar água, e aí? O barco é para estar enxutinho em cima d'água, mas convém que esteja enxuto. Você entende? Eu acredito que é um baita susto, independente do horário, independente do tamanho, de tanto da... Como é que eu quero falar? Do tanto de tripulante que esteja naquele barco. Mas é uma situação caótica, difícil. Como resolver? É uma tempestade que nesse momento ela te assola. E eles começaram a ficar atônitos. E agora? Mas o que mais me chama a atenção é que eles não clamaram ao Senhor. Porque eles estavam já há algum tempo com o Senhor Jesus e via o Senhor Jesus fazer milagres, obras extraordinárias, maravilhosas. Viram a sabedoria, que aquela sabedoria não era de Deus. Nicodemos sentiu e disse: Senhor, eu sei que se não fosse vindo da parte de Deus, tu não faria essas coisas. Que coisa linda. Eu sou fariseu, sou centurião, mas eu reconheço, eu sou amante da lei, mas reconheço que se não fosse da parte de Deus, tu não faria essas coisas. Me diz como dissequir, o que é que tem que fazer. Aí foi que o Senhor começou a dar as respostas. E embora aquelas respostas não fossem o que ele queria ouvir, porque não entendia, mas era adequada. A razão é fé. Por que não clamar ao Senhor? Porque nós mesmos não repreendemos em nome do Senhor. Repreender é natural para o servo de Deus que conhece a palavra de Deus. Você entende? Então, queridos, aqui eu estou falando de quem? De uns tripulantes e que eram servos, que estava com Jesus no dia a dia e tinha um conhecimento ali. Vamos adiante. A palavra de Deus diz que no versículo 37, já na parte B, no final, que o que mais assustava, além do vento, é que as águas começavam a invadir o barco. No versículo 38, Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram clamando: Mestre, não te importa que morramos? Claro que o Senhor se importava. Você entende? Não te importa? Tu não olha para nós? Eu quero dizer para vocês que isso Davi também achou, né? Senhor, por que tu se esconde? Senhor, por que na hora que eu preciso tu não está? Você entende? Senhor, tu é meu empregado, né? Na realidade, nós somos igual a crianças, porque nós se envolvemos em coisas, em situações, e que para nós parecem nebulosos, porque a gente não sabe como resolver. Mas assim, nós temos que buscar esse Deus e, acima de tudo, ter fé. O Senhor disse: não é para mim buscar com repreensão, com murmuração. Não é para mim buscar de qualquer maneira. O Senhor deixou os ensinamentos. É a fé. A fé é que ensina a vencer. Você entende? A fé que resolve. A fé que move montanhas. Não é assim? Vamos continuar. Versículo 39
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta, acalma-se. E o vento também aquietou-se. E fez completa bonança. O Senhor estava ensinando, mostrando as adversidades existem, mas aprende, clama. Não é o nosso poder, não temos nenhum, mas o poderio está no Senhor. O poderio está no compreender. O poderio está no perseverar, crer, ter fé. Ó homens de pequena fé. E o Senhor falou, foi enérgico nessa situação. É necessário que você tenha fé, compreensão. O Senhor não te fez para tu estar sozinho. O Senhor disse: eu vou, mas eis que o Espírito Santo vai estar convosco. Mas naquela época o Senhor não tinha ido ainda, tudo bem, mas estava do ladinho, cuidando. E o Senhor, segundo a palavra de Deus, botou um travesseirozinho e botou a cabeça lá e disse: vou descansar um pouquinho. Eles disseram que, segundo Marcos escreveu, o barco também, além do vento balançar, também tomava água. Mas não tinha chegado ainda lá no porão, lá onde o Senhor estava. Não tinha molhado ainda o seu travesseirinho. Então a gente viu que era mais um susto, assim, sei lá. Entendeu? Era mais uma assombração, era mais uma... Meu Deus, e agora? Vamos chamar o mestre. A resposta do Senhor foi imediata. Primeiro, a sua ação foi repreender o vento, repreender o mar. Você entende? Porque o Senhor tem autoridade sobre o mar, sobre o vento e sobre tudo que o Pai fez. O Senhor tem poder sobre eles, sobre nós também. Tá bom? Então, assim, Senhor, tu tá deitado aí, né? Tá igual a Jonas, dormindo, sossegado, e nós aqui. Você entende? Então, a comparação que eu estou fazendo, a lógica, é que o Senhor disse: tem que buscar, é correto, mas com fé. Porque quando o Senhor não estiver deitado lá na popa, né? Quando o Senhor não estiver lá com a cabecinha no travesseiro, aí você tem que falar o Espírito Santo. É que lá em João 14 o Senhor disse: não se turbe, não fica nervoso. Eu faço tudo correto. E se vocês agirem também correto com a palavra, correto com os ensinamentos, correto com o que vocês viram, as coisas vão acontecer assim, de uma forma sem susto. Vocês entendem? Então, queridos, assim, o que eu entendo é que Deus, na sua sabedoria, na sua compaixão, Ele nos ensina detalhes para o nosso dia a dia, para que você não entre em desespero. Continuando. A palavra de Deus diz que depois da completa bonança, no versículo 40, então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ainda não compreenderam? E aí? O Senhor estava dizendo: quando for, o Espírito vai estar dentro de vocês. Vocês não podem esquecer disso. Tem que buscar. A palavra do Senhor, ela é contínua. Vocês entendem? A palavra do Senhor não é aquele cordeirinho que levava de ano em ano para o templo, e lá entregue o sacerdote, e lá feito o sacrifício, e depois do cozido toda a família come. Então voltamos para casa depois das nossas orações e vamos pecar de novo. Não foi isso. O entendimento foi que o Senhor viria só uma vez, tá? Como o Cordeiro Pascal morria,
ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo isso aconteceu de fato. O Senhor diz: eis que eu sigo com vocês. Isso aconteceu. Não saio de Jerusalém porque eu volto. Ele começou por Emaús, né? Apareceu alguns dos outros discípulos, e em Jerusalém, no dia de Pentecoste, que foi dado esse nome, o Espírito Santo do Senhor veio de fato. Tá certo? Ele está até hoje, para quem busca, para quem obedece, para quem vive, para quem crê, para quem tem fé. Entende? É difícil? Não, claro que não. É difícil viver na contramão do Senhor, dos ensinamentos do Senhor. Aí é um pouquinho mais complicado. Tá certo? Mas o Senhor disse: por que estão tão admirados? Por causa de um vento, de um vendaval, por causa dos golinhos d'água que o barco tomou. Por que tamanho susto? Por que não clamou? Ó homens de pequena fé. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta, acalma-te. E o vento aquietou e fez completa bonança. Então ele perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento obedece? Esse Jesus foi o que eu acabei de falar. Era o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo lá no alto do Gólgota. Você entende? Então, queridos, o Senhor Jesus, ele não vai fazer todo aquele evento maravilhoso que foi o nosso socorro imediato todo ano, não. Ele veio uma vez, ficou escrito para os que viessem depois entendessem. Para os que assistiram, para os que viram, foi um privilégio. Para os apóstolos, maravilha. Tá certo? E continuaram o seu itinerário, o seu trabalho. Tá certo? E de pregar o evangelho a toda criatura. Você que assiste essa palavra, e você que se preocupa em dizer: eu vou mandar para um amigo meu que ele está tristinho, ele está com dificuldade, eu vou mandar para que ele tenha fé, para que ele creia. Eu quero te dizer para você que você é um instrumento do Senhor. Você está fazendo a palavra de Deus expandir, crescer. Você está salvando vidas, você está povoando o reino do céu. Você entende? Que instrumento maravilhoso que é você. Então, meu amigo, meu irmão, meu querido, minha família, eu quero dizer para você que o Senhor deixou esse legado. E eles disseram: mas quem é esse que até o vento ele repreende? O Senhor tem poder sobre todas as coisas, querido. Eu convido a você para rapidinho nós dar um pulo lá no livro de Salmos, no capítulo 10. A palavra de Deus diz que Davi estava orando. E ele estava um pouquinho de... eu não vou dizer indignado, nem ele estava chateado, mas eu creio que muitas das vezes nós vamos orar e quando a gente fica pensando no inimigo, nas falsetas que o inimigo faz todo dia, não é bom narrar, porque o Senhor está vendo. Mas apresentá-lo a Deus: olha, Senhor, tem de misericórdia dessa gente, porque não te conhece. Olha o que Davi falou ao Senhor na sua oração, queridos, no Salmo 10. Ele disse: Senhor, por que estás tão longe? O Senhor está longe de você?
Ele disse: por que te escondes nos nossos momentos de angústia? São duas interrogações em pouco tempo, num versículo só. Por que o Senhor está tão longe? Por que o Senhor se esconde quando precisamos, na nossa angústia, quando o barco está para afundar? Você entende? Davi fez essas perguntas para o Senhor. E eu acredito que a resposta do Senhor, se ele tivesse ali, que estava, mas se ele quisesse ter um diálogo com Davi, assim como o Senhor Jesus teve a oportunidade de ter com os discípulos, ele tinha dito: ô Davi, tu era um pastorzinho de ovelhas, eu te tirei dali, eu levei o homem mais extraordinário do mundo, Samuel, foi na tua casa, mandou te buscar onde nem teus pais e nem os teus irmãos lembravam de ti. Ah, não tem mais ninguém? Tem, é o Davizinho, vai buscar. E o Senhor direto falando a Samuel: não olha para a fisionomia, todos eles aí são bonitão, mas eu quero o Davizinho. Entende? Então o Davizinho chegou, foi ungido, foi rei. Aí o Davi joga um monstro. Aí Deus joga um monstro de propósito, que estava assolando o maior exército do mundo. Era o exército de Israel. Um dos reis mais respeitados, pelo menos deveria ser, se tivesse fé e buscasse a Deus, se tivesse obediência. Era o rei Saul. E o Senhor disse: eu quero te usar hoje. Eu vou matar Golias. E tu vai levar fama. Tu vai reinar em Israel no lugar de Saul. Entendeu? Olha quem é você hoje. Te dei cadeira cativa para você e os seus descendentes, Israel. Falei que Davi era segundo o meu coração. Por que é que estou longe? Por que é que me escondo? Não faço nada disso. Entende? Versículo 2. Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre. Quem é apanhado em suas tramas? Ele disse: olha, o ímpio, ele persegue o pobre e ainda faz o pobre cair nas suas tramas. E o Senhor não faz nada? Eu quero dizer para você que o Senhor faz sim. Não no nosso momento. Nosso momento de ira, querido, não serve nem para você dar uma palmada no filho, porque você vai lá e dá 10. É com a razão. Lembra que o Senhor chegou antes da crucificação, antes de subir no Getsemane, já angustiado, chegou Pedro: ei, camarada, hoje vão tirar a vida do seu pastor e as ovelhas vão se espalhar, lembra? E Pedro: não, de maneira nenhuma, Senhor, se for para ir para a morte eu vou mais. O Senhor disse: vai não. Não vai, porque eu conheço o poder do homem, é muito pequeno. Mas Judas não estava lá? Por que o Senhor não chamou Judas? Disse: ô Judas, coitado de tu, está em tempo. Não cai na onda daqueles outros. Me vender por uma mixaria, me entregar à cruz para ser julgado por pecadores. Tu viveu 33 anos comigo. Não foi 33 anos, mas 3 anos e meio por aí, porque parte desse projeto João Batista estava preparando o caminho. Então acho que 3 anos e meio estiveram juntos. E Judas estava ali: tu não aprendeu nada. Mas o Senhor não se importou. Ímpio é ímpio. Você entende?
o Senhor chamou um cara que ele gostava. Disse, tu não vai comigo, tu vai se espalhar, porque é assim que está dizendo a palavra. Você está entendendo? O teu pastor de fato vai ser perseguido, vai ser julgado por pecadores, entendeu? Por homens ímpios. Você entregue por um de vocês, entende? O Senhor disse, tudo isso vai acontecer. Tu vai me negar porque tu vai teimar. Por amor a mim, tu vai teimar. Tu não vai correr com os outros, tu vai ficar por ali por perto, mas vai negar. Aí depois que tu negar, o negócio vai pegar pro teu lado, tu vai correr. E você entende? Então é isso. O Senhor se importa, sabe com quem? Com quem ama. Com ímpio não. Versículo 3. Davi continua lá dizendo, Senhor, ele se gaba, o ímpio, na sua própria cobiça, e em sua arrogância, ele amaldiçoa e insulta o Senhor. Tu não vai fazer nada. Entende? E o Senhor disse, sim, na minha hora. Por enquanto a minha graça te basta. Por enquanto eu te ouço. E resolvo a tua vida para que você siga a minha maneira, como eu quero, como eu tracei. A linha é minha, a vida é minha, a tua vida pertence a mim, o teu exército pertence a mim. Eu fiz a tua história. Segue. Tem tempo bom para o Senhor. Ele teve bom quando o Senhor disse que nós temos que ir a Ele e imitar a vida dele. Poxa vida. Então o Senhor teve vida em palácios? Teve vida boa? Não, de maneira nenhuma. A vida do Senhor foi difícil. A palavra de Deus disse que ele morou em Cafarnaum, mas foi perseguido, atirado pedra, cuspido. Em todo momento tinha alguém fazendo falseta, arrogância, tentando traçar uma linha de malfeitor para o Senhor. Não pegava. As pessoas estavam como se estivessem dormindo. Eles não abriam os olhos, nem os discípulos, quando o Senhor voltou lá em Emaús, a caminho de Jerusalém. Nem isso. Eles abriram os olhos só depois. Você entende? Então o Senhor estava fazendo tudo aquilo, mas não era compreendido por a grande maioria. Você entende? Então o Senhor, quando te chamou, Ele não te chamou para ser empresário. Isso é conversa para boi dormir. Ele não te chamou para ter dinheiro, funcionário de alto escalão. Não, de maneira nenhuma. O Senhor disse, vinde a mim os cansados, vinde a mim os perseguidos, os oprimidos. Você entende o que é isso? Porque eu vou trabalhar no teu espírito, mas a carne paga um preço. Foi essa a ideia, é essa a palavra, é essa a comunhão com Cristo, entende? Versículo de número 4. Davi continua na sua narrativa dizendo, em sua presunção, o ímpio, ele não te busca. Não há lugar para Deus na vida dele, em nenhum dos seus planos. E a gente sabe que isso é verdade. É por isso que ao se aproximar do ímpio, faça o chamado do Senhor. Leve a palavra do Senhor para ele. Porque ele não tem força para cuidar de si mesmo. Ele se gaba nos seus bens, na sua casa, no seu carro, no seu luxo. Nisso que ele se gaba. E ele ainda bate no peito e diz, eu consegui, com o meu trabalho, com o meu suor, eu sou tal. E você chega com uma palavra dessa, dizendo para ele, foi não, filho. Foi Deus que te deu. Ele que é dono de você. Ele tem um chamado especial. Vai para o Senhor. Ele morreu por você. É necessário que você busque. É necessário que você sirva.
é necessário que você compadeça, que você creia, que você diga: é bom sofrer por Jesus. A Bíblia fala que Paulo e Silas levaram um couro lá numa praça, expulsaram um demônio, e os homens pararam de lucrar com aquele demônio e se sentiram assaltados, se sentiram lesados. Então foram buscar as autoridades, e as autoridades não queriam tumulto, eles queriam que todo mundo vivesse da maneira que fosse. Então açoitaram Paulo e Silas, e uma vez preso, a palavra de Deus diz que eles disseram: gente, hoje nós fomos dignos de apanhar por esse Jesus. Olha quanta coisa ele fez por nós, quanto ele sofreu por nós. Então isso aqui é um privilégio para nós. Você entende? É aquele sofrimento prazeroso. Você entende? Se você não entende hoje, você só vai entender quando Cristo estiver vivendo na sua vida. Quando você aceitar, quando você se voltar para Deus. Você entende? Por isso a necessidade de você enviar essa palavra para quem ainda não conhece a Cristo, entende? Para que ele invada esse coraçãozinho e traga alegria ao seu coração. Versículo de número 5 do capítulo 10 de Salmo 10. 5 ele diz aqui, é o penúltimo, já vou encerrar. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da minha compreensão. Davi falou. Então as tuas leis, que ele faz pouco caso. Isso acontece com todos os seus adversários, Senhor. Davi fez ali um desabafo, tá certo? No momento oportuno, onde ele teve a oportunidade de orar ao Senhor, de desabafar, de se esvaziar, e o Senhor ouviu, e o Senhor entendeu. Aí o Senhor manda misericórdia, aí o Senhor manda alegria para aquele coração, aí o Senhor manda certeza e diz: eles não estão impunes. Eu não vivo as leis do homem, o Senhor dizendo: a lei divina é a razão de ser. No seu tempo, eles vão ser. Porque naquele grande dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Então todos irão prestar conta daquilo que vivemos, daquilo que fazemos, daquilo que vivemos, tá certo? Todos nós iremos prestar conta naquele grande dia, na vinda do Senhor, tá certo? Então, queridos, eu queria que você guardasse no seu coração o último versículo de número 6, quando Deus manda a sua gota de amor para você, de sabedoria, onde você diz: eu agradeço a Deus por isso. Onde você diz: Senhor, obrigado, o Senhor ouviu a minha oração. Senhor, obrigado pelo que o Senhor colocou no meu coração. Ninguém tira, porque foi Deus que colocou. Você entende? Versículo 6. Guarda no seu coração esse versículo, irmão. Guarda no teu coração. Não deixa que ele saia nunca mais. Repete o dia inteiro, para que você não se esqueça, para que ele não saia da sua mente, para que ele fique guardado no seu coração. Eu vou ler junto com você. Para encerrar, o versículo 6 do capítulo 10, ele diz assim: pensando comigo mesmo, Senhor, nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem os meus descendentes, nem a mim, nem a minha casa, nem a mim, nem a minha denominação, nem a mim,
nem os meus vizinhos, nem a mim, nem os meus amigos, nem a mim, nem a ninguém. Nada me abalará. Desgraça nenhuma virá sobre mim, porque eu aprendi a clamar o Senhor. Eu aprendi a repreender Satanás. Eu aprendi a ter fé com essa palavra. Eu aprendi que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. O Senhor é meu amigo. O Senhor é seu amigo. O Senhor é o nosso senhorio de todas as horas. Nas necessidades, na angústia, quando o barco estiver afundando, quando o vento soprar com força. Porque aquilo que não presta, o Senhor repreende. Lembra da figueira? Que o Senhor disse, vamos ali fazer um lanche. E quando chegou lá não tinha nada. E o Senhor repreendeu e ela secou. Os apóstolos também ficaram admirados. Mas como é isso? É porque o Senhor te colocou aí para você produzir, para você dar fruto, para você levar essa palavra a quem precisa. Tá certo? Essa palavra, ela está no exterior, ela está em todos os lugares. Muita gente está sendo beneficiada nesse momento com essa palavra. Ela não é minha, ela é do Senhor. O que eu estou fazendo aqui, você também pode fazer. Enviar para mais pessoas. É esse o desejo de Deus. É esse o teu chamado. Se essa palavra chegou até a ti, é porque o Senhor quer que você mande para alguém. Tá certo? Aí eu quero te dizer uma coisa. Davi disse, Senhor, pensando com meus botões, Senhor, pensando comigo mesmo, nada me abalará, desgraça nenhuma me atingirá. Nem a mim, nem os meus descendentes, nem a minha casa, nem ninguém. Porque o Senhor é comigo. E quando o Senhor está no teu barco, Ele repreende as ondas, Ele repreende o vento, Ele repreende o medo, Ele repreende a timidez. Eu estou aqui, não estou? Oh, homens de pequena fé, aprende a pedir. Amém. Eu espero que essa palavra ela tenha ido de encontro ao teu coração. E nesse dia de hoje seja um dia proveitoso para a tua vida. É isso que eu desejo. Eu vou orar com você, tá bom? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus Altíssimo, Deus que está sempre conosco, Deus que está com todas as famílias que ouviram essa palavra. Deus vai estar com as famílias para quem foi enviado essa palavra. Pai, toma nas tuas mãos. Motiva para que eles fiquem motivados, fiquem saciados da tua palavra, que essa palavra seja compreensiva, que essa palavra venha de encontro a cada situação. Deus do céu, vem capacitar cada um dos teus filhos. Meu Deus, que aquelas pessoas que por um acaso ainda não te conhecem e nos perseguem, mas que no dia de hoje, com a tua palavra, receba. Oh meu Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias, abençoa os lares. Toma nas tuas mãos. Não deixa que o inimigo venha destruir, porque é o que ele mais tem feito no dia de hoje. Mas, Pai, em nome de Jesus, o Senhor está adentrando as casas. O Senhor está batendo na porta, as portas estão sendo abertas. E o Senhor tem sido um amuleto. O Senhor tem sido o candeeiro, a luz que não apaga para essas famílias. Meu Pai, em nome de Jesus, desde já, eu te agradeço por tudo.
Em nome de Jesus. Amém. Que você possa dizer amém. Que você possa receber esse Jesus na tua vida. Amém? Meu abraço.